Ah, tudo bom, Cremaí? Saudades. Viviane, tudo bom? Eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Ah, que bom. Vou esperar o Camilo chegar. É, a gente já fez um teste prévio, daqui a pouco ele está aqui. E aí a gente começa. Laura, tudo bem, Laura? Saudades dos nossos carnavais. Amapagu. Essa é a minha primeira live, então eu não sei. Não tenho muita experiência. Mas vamos tentar. Acho que vai funcionar bem. Só aguardar o Camilo chegar mesmo. Perdendo a virgindade. Exatamente. É, esse mundo da imagem eu sempre tenho um travamento assim. Que bom. Oi, Grazi, tudo bem? Winnie, Carmen. Tudo bom, Carmen? Só aguardar mesmo o Camilo para a gente começar. É... Pois é, eu tenho que criar coragem para fazer uns saraus online. Minha camisa festiva, alguma festa tem que ter, né? Oi, Rayana, saudade dos nossos encontros. Pois é, Viviane, vou tentar. Vou fazer umas experiências mais curtas, de repente, vou ver. Pois é, ele saiu e não voltou. Passei uma, a Nádia, eu passei uma mensagem agora, vamos ver se ele atende.
Pois é que, bom, eu vou aproveitar e fazer propaganda. Logo está saindo o livro novo e provavelmente será ainda dentro da quarentena, do afastamento. Então, eu devo fazer alguns lançamentos online, algumas divulgações nesse sentido. E aí vão aparecer leituras de textos novos do livro O Guardador da Ponte. Será que aconteceu alguma coisa com o Camilo? Cadê ele? Ah, entrou. É, deixa eu atender o Camilo aqui. Muito bem. Vamos lá. Pronto. Bom, então, oficialmente, começando, né, a nossa conversa. Tá tudo bem, Camilo? Tá me ouvindo? Assim, tá chegando. Bom, começando nossa conversa, então, hoje é uma conversa com o Camilo César Alvarenga, é um autor do Recôncavo, que me motiva muito, por isso que eu o convidei para ir conversar comigo, sobre a poética dele e esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente deu esse título, deixa eu confirmar o título certinho, para a gente não errar, né? Um momentinho. Oriquis contemporâneos, ancestralidade americana e poesia recôncava. Eu tenho um projeto de pesquisa que pesquisa a literatura do Recôncavo, é um projeto que já está há uns 4 anos, eu estou fazendo esse mapeamento e estudos críticos, e o Camilo, desde o começo, é um autor que eu venho acompanhando o desenvolvimento da poética, o pensamento e a forma como ele está atuando nesse campo da poesia e um pouco também da performance e da música. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, sobre a formação do Camilo, sobre seu pensamento e sobre esse tema que a gente colocou no título, né? Essa ideia dos oriquis contemporâneos, essa poesia contemporânea que vai entrar em contato com essa ancestralidade africana e pensar também isso a partir do Recôncavo, Camilo, que é natural de São Félix, é mestre em sociologia, tem já 2 livros publicados, tem um inédito saindo e vários poemas publicados por aí. Então, é um livro chamado Macúmbice, Flor de Búzios, que é o inédito, e Escombros, que é um livro publicado até pela editora da UFRB, em 2012. E mais um poemário espalhado em vários lugares. Eu queria já começar, Camilo, que você nos contasse, ou se apresentasse e nos dissesse como é que se deu esse teu contato com a poesia, quer dizer, como é que você se descobriu, se pensou, começou a se ver e se afirmar como poeta, né? Eu sou poeta. Como é que começou isso para você? Olá, boa noite. Pedir licença a Exu, começar essa comunicação, esse contato aqui com o Rubens, com o pessoal aí do Secult. Muito obrigado pelo convite, pela atenção de todos aqui durante esse período, até esse momento de agora. Tem essa pergunta lá, online agora com você. Misturar um pouco de tudo isso, né? Uma apresentação histórica
aqui, durante essa 1 hora que vamos estar juntos. Começar pela poesia, depois eu me apresento. Mas eu acho que o estalo real para a poesia, para o texto escrito, para o poema, para essa expressão de linguagem através da escrita, ela se deu e me chamou uma atenção especial ainda muito novo. Antes do segundo grau. Ainda no ensino fundamental, eu descobri em casa umas letras de música, né, que são de alguma forma poemas, mas eram músicas do meu avô, datilografadas e tal, numa gaveta na casa da minha avó, né, meu avô materno, o seu Augusto Piega, que era uma figura muito interessante no contexto artístico, cultural e político do Recôncavo. E ele, além de ser, né, escrivão da delegacia local, assim, né, da polícia da cidade, ele era também músico, né, e fazia parte de um grupo chamado Cuba Jazz, né, mas o pessoal lá no interior chamava Cuba Jazz, que foi uma formação de algumas pessoas no Recôncavo, em Cachoeira, São Paulo e Curitiba, que tinham uma relação muito forte com a produção musical e artística, além de serem professores, de serem, né, músicos de filarmônica, de terem assim, outras atuações no contexto da sociedade local. Naquela época, acho que final de 60, 70, até os anos 80, um pouco de grupo. Entre eles estava o professor Carneirinho, lá de Cachoeira, o professor Feliberto, ambos que vieram a serem meus professores também no ensino fundamental. Então, essa descoberta dessas letras de música do meu avô e a figura dele como artista, baixista, uma pessoa com alguma contribuição, né, significativa na cultura da cidade, da região, sempre me inspirou uma dimensão artística muito, muito interessante. E o contato com essas músicas dele, essas letras, me inspiraram em algum momento uma intuição, né? Porque não naquele momento, a partir de encontrar aqueles textos, eu passei a escrever poemas, mas sempre me deixou uma herança muito grande ligada, inclusive, à sua profissão, que era escrivão. Então, acho que antes de ser poeta, antes de fazer poesia, a vocação do escritor já estava implícita há algum tempo na minha memória e na minha ancestralidade direta ligada à minha família. Então, meu avô sempre foi esse exemplo, essa referência da escrita, do escritor, que eu, em algum momento, né, ao avançar da minha idade, fui experimentando, e aí a Universidade, né, Federal, a Universidade Estadual de Feira de Santana, foi onde eu, de alguma maneira, realmente tive contato com a poesia, seja através de letras, de uma maneira mais formal, né, instrumental, ligada à produção literária e à teoria e à crítica, e onde eu tive uma oportunidade de um encontro maravilhoso com poetas modernos, né, de um tempo, e poetas contemporâneos, foram colegas meus e que hoje continuam escrevendo e representam uma boa, né, da produção literária brasileira hoje contemporânea de muito interesse para o público e para a crítica. Então, na UFES, eu tive a oportunidade de conviver com poetas como Antônio Brasileiro, que, né, é uma das referências do baiano, além de Robert Valperei, Aleilton Fonseca, foram meus professores, eu tive a oportunidade de estudar com eles. E agora, dando continuidade, foi o meu momento seguinte na UFRB, que eu tive a oportunidade de publicar assim, um livro pela primeira vez, e formalmente. E aí nasceu Os Escombros, e aí de alguma maneira a carreira começa, né? Eu tinha algumas publicações esparsas anteriormente, mas um livro autoral e individual nasce sim em Cachoeira, nasce em Recôncavo, e nasce na UFRB, né? E eu sou muito grato à universidade de estar aqui, podendo dar esse retorno, né? Dar essa resposta da produção, que foram, na verdade, não só Os Escombros, mas 2 livros. Um é o Canoas do Paraguaçu, né? O Paraguaçu foi uma coletânea em reunião com mais 7 colegas,
entre eles, né, o Fred Igor Santiago, o Ezequias Amorim, o Felipe Ricarte, das Almas, né, Gisele Oliveira, que também era colega minha nas ciências sociais, escritora também, uma bela poeta, e que nós demos luz a essa publicação. Tem a ilustração aqui, que é um MC, beatmaker e também ligado à grafitagem, hip hop e das almas, ele contribuiu. E a capa são imagens de Manuela Martinóia, a filha da Bárbara Martinóia Vicunha, a sobrinha da Cecília Vicunha, estava morando na Bahia, aqui, né? Estava morando em Cachoeira no período e ilustrou com a fotografia de Canoas, exatamente do Rio de verdade. E o Escombros vem com, né, esse projeto gráfico do ex-estudante, né, de artes visuais, Mauro Mello, mas já um artista de desenvolvimento e reconhecimento também na cena do design, das artes visuais. Então ele fez esse projeto gráfico muito interessante, onde o livro está todo contido aqui na capa, né? Todos os poemas do livro estão aqui. E aí o livro também tem a orelha da Vanessa Mello, né? Que é a companheira do Zimaldo. E aí eu tive a oportunidade de, né, ser contemplado no edital da universidade naquele momento e da vida, da luz, esses dois livros foram lançados, né, num evento quinta com os escritores, lá organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Agradecer ao professor Osmundo Pinho, que me fez o convite na época, e trouxe aí a público esses dois trabalhos, as duas obras, que nós estamos, né, delas de maneira conversando. Eu gostaria de unir as publicações, duas continuidades do trabalho que estão ligadas a um poemário que foi realizado junto à Casa de Barro, no período que tem a edição do João de Moraes, que é o Filtro. Esse é uma raridade, hein? Bom, esse eu não tenho. Mas também, né, continuidade da carreira de escritor. E aí, nesse período, 2012, 2014, eu fui contemplado no Prêmio Maximiano Campos, que foi numa coleção de microcontos, e aí eu integro essa antologia aqui de microcontos premiados, lá de Pernambuco, da Fundação Maximiano Campos. Então, indo um pouco além também já das próprias fronteiras da Bahia, lá em Pernambuco. E em seguida, né, veio o Macumbice, né, que foi uma alegria muito grande, que é essa coleção de livretos. São 4 cadernos, mas é uma edição, né, artesanal, lá da Casa 1, pessoal do Rio de Janeiro, Tadeu Santos. Tem aqui essa obra, que já representa um pouco inspirada, né, mais íntimo, com a linguagem. Com essa arte gráfica do Tadeu é maravilhosa, só tenho a agradecer a ele. E então, olha lá, nascido nas Olindas, foi um processo que eu estava lá já morando em Pernambuco, que esse livro veio à luz. Eu fui a São Paulo fazer o lançamento dele na Desvairada, né, uma feira literária muito interessante, que tinha ocorrido lá em São Paulo há alguns anos, organizada pelo Fabiano Calisto e por outras pessoas bem atuantes na poética brasileira. Então, é um pouco esse percurso até depois que é o Nós Cartoneira, que foi também uma edição uma edição artesanal, que é essa coisa assim, meio, né? Foi editado pelo querido, que é o Felipe Volney, lá de Goiânia, do interior de Pernambuco, da região da Zona da Mata, um poeta pelo qual eu tenho muito carinho e admiração, pela sua verve, pela sua escrita, E aí eu contribuí. Nessa antologia também está presente poemas da Deisiane Barbosa, que é conterrânea, nossa irmã, e muito querida, e que ela também faz parte dessa coletânea, que ela também estava morando lá no mesmo período, fazendo mestrado lá na UFPE.
para quem está perguntando sobre o livro, o Macumbi, o Escombros você pode encontrar comigo, entrar em contato. O Macumbi, se a gente está em algum momento assim, sem conseguir fazer tiragem, se tiver um número bom de encomendas que a gente já produzir, fala com o Tadeu e ver a condição que ele teria disponibilidade para estar encaminhando alguns exemplares, assim, tem algum interessante pedidos para encomendar essa produção, né, no caso. Eu acho que as obras assim, ligadas à literatura, da poesia, estão aqui, os meus eventos, que venham mais. O Produz estamos no aguardo, o Produz foi escrito há 2 anos, estou no processo de produção e tentando, né, colocar ele para frente de alguma maneira, mas ainda não foi encontrado as melhores condições e eu preciso ter também tempo, paciência, com um acordo com a editora Organismo, está disposto a editar, e estamos aí nos finalmente para que o livro possa ser colocado em livro. Essa tua trajetória como poeta, ela também vem aliada à música, né? Você também tem uma atuação como músico e a foto do nosso card é você tocando um pandeiro. Eu vi você fazendo uma performance no Caruzu dos Sete Poetas, muito musical, foi a primeira vez que eu te vi ao vivo. Isso também vem da tua família, vem do teu avô também? Essas duas coisas andam juntas para você no teu processo criativo? Como é que está essa junção entre essas duas linguagens? A literatura não tanto, mas a música é uma linguagem muito presente no Secult, né? Nós temos uma licenciatura em música, nós temos produção musical, então as pessoas estão bastante envolvidas com essa linguagem musical. Nós temos vários professores de música, alguns aqui presentes, inclusive. Então, fala para a gente como é que, antes da gente entrar na ideia dos oriquis, mas como é que é essa junção, como é que você pensa esses dois mundos, se é uma coisa só, se está entranhado, se você faz eles separadamente, como é que se dá esse processo criativo nessas duas linguagens para você? Então, a música tem uma história também muito forte, né, muito premente, e que tem uma intenção própria, eu acredito, assim. A poesia tem, na verdade, uma natureza, né, e uma característica de foro muito íntimo, né, claro, independente dessa dimensão pública das publicações e dos lançamentos. Mas a poesia tem um encontro realmente com não só uma elaboração dos próprios pensamentos, sentimentos, emoções, mas também tem um diálogo e uma troca muito profunda com o exercício de comunicar, né, de nossos sentimentos, pensamentos com nós mesmos. Por outro lado, a música tem um caráter, né, expansivo, ter um caráter de exteriorização e expressividade muito grande, ela precisou de suportes, né, de apoios, de encontros, de trocas que foram muito felizes na minha vida, né, cerca de 10 anos, e que, de fato, assim, ainda em feira eu já estava dando passos com relação a grupos e próximos a pessoas, fazendo música aqui em feira, de uma maneira muito tímida, ainda inicial, mas realmente em Cachoeira, quando eu chego ao FRB em 2015, realmente acho que a coisa anda, né, de uma forma mais acelerada, e aí a minha reconexão com vários lugares familiares, com parentes, com pessoas queridas, que acreditaram em mim, confiaram em mim, me deram uma oportunidade para estar exercitando essas capacidades, e que passou por muito aprendizado, muita luta, né, desde o momento em que eu da universidade, com alguns colegas do curso de cinema, eu passo a fazer parte de um grupo musical chamado a Banda Escola Pública, e aí desenrola-se daí não só amizade, não só companheirismo, mas ao mesmo tempo um exercício, né,
ligado à apresentação, ligado ao show, ligado à gravação, ligado ao estúdio, ligado a, né, a oportunidades que até então eram escassas ou não eram tão presentes no meu cotidiano. E aí, durante esse período em Cachoeira, eu acabei, né, me conectando com o samba de roda, que tem, né, uma herança de mais de 50 anos, né, em Cachoeira, no Recôncavo, o samba de roda Suerdique, e que foi onde eu, de alguma maneira, pude também viver, experimentar a natureza da música de uma forma muito profunda e intensa. Essa experiência de estar junto com o grupo de samba de roda, seja no doutoramento, honoris causa, seja em Salvador, em Pelourinho, em outros lugares, foi me dando muita maturidade. Festa da Ajuda, Caruru de foram várias apresentações durante 2 anos, em que eu pude amadurecer muito e evoluir junto a esse conhecimento, né, que é a música. E aí, claro que a expansão e o desenvolvimento disso é um pouco sem medida, porque a partir daí você transcende, né, transcende barreiras, possibilidades, tendo a bênção de mestre, né, de um ancião, de um ancestral, né, guardadora de toda essa sabedoria africana. Foi um portal, né, mais do que um pontapé, um ponto de partida, foi um grande portal para essa transformação, assim, essa assunção de uma personalidade, um caráter, né, de um artista ligado à música. E daí eu tive a oportunidade de, em seguida, né, tocar com o mestre também, que eu considero um dos meus mestres, que é o Matheus Aleluia, e recebeu na minha casa, ensaiar comigo, né, depois estar com ele, junto com a Gabi Guedes, e o filho dele também, o Matheus Aleluia, né, na Praça 25, do Pit Africa, numa apresentação também, que foi algo extraordinário para mim. Então, em seguida, daí eu posso também chamar a atenção para as minhas experiências com música em Pernambuco, que eu fui tendo também oportunidades, né, o pessoal do Corpo de Roda, do Amaro Branco, a minha companheira Una, sempre do meu lado, me deu muito apoio todo esse tempo, que eu pude ir aprendendo e me inserindo e conhecendo também uma outra cultura popular tradicional, um outro ritmo percussivo, também ligado ao pandeiro, ligado ao coro, ligado aos ancestrais, que é o Corpo de Roda. Então, essa trajetória da música, ela um pouco ganha, assim, né, ela ganha autonomia e não se destaca do trabalho poético, do trabalho literário, mas tem outras formas, né, de se expressar, de aparecer, e que eu tenho conseguido dar continuidade. Lá em Pernambuco, eu tive a oportunidade de participar da gravação do CD do grupo Baobá Malê, que chama Luz do Candinheiro, no qual eu participo na faixa gravada pela mestra Ana Lúcia, chama Farol. Então, essa trajetória também ligada à música, eu acho que ela está só no começo, vamos dizer assim. Ela tem muito chão ainda para dar e eu espero continuar evoluindo, amadurecendo, aprendendo. Tive a oportunidade de ter uma música composta por mim, gravada por um duo, né, uma dupla lá do Rio de Janeiro, do Ciné Enferrujada, que eles também entraram em contato, nós fizemos uma troca e eles tiveram interesse em gravar uma das minhas composições. Então, eu também tenho essa trajetória como compositor. Já tinha colaborado também, né, com a banda Escola Pública, compondo uma das músicas do primeiro CD. E nesse contexto, assim, as coisas na medida que a pandemia traz para a gente um grande freio, puxa, né, nosso freio de mão para a gente prestar atenção também, né, na natureza e como ela pede para ser vivida, né, para além da indústria cultural, para além do espetáculo, para além dessa mercadorização da arte, mas exatamente reconhecendo esse movimento artístico e criativo com os ancestrais, né, com a natureza, e que aí é onde entram os oriquis, né? Os oriquis, na verdade, são essa forma de mediação, né, humana entre o tempo, né, entre nós, o tempo e os ancestrais, né, nessa
cosmologia, cosmovisão africana, que nos permite compartilhar os presentes, né? Tornar os presentes contemporâneos, né? Tornar a eternidade, a vida ancestral eterna, né? Então, nós temos oportunidade a tudo isso. Ah, legal. Então, para a gente pensar um pouco, então tem essa tua trajetória de poeta, trajetória de música, e eles vão beber essas trajetórias do músico e do poeta, vai beber justamente nessa tradição, nesse universo vasto da tradição africana, ou que a gente chama aqui de ame-africana, já que você também se coloca como filósofo africano Guajajara, né, Nagô, que eu acho que é uma junção muito ampla e que dá uma dimensão muito maior do que se colocar apenas num lugar ou outro. Você faz justamente a junção de dois universos, duas cosmovisões, na tua obra, na tua atuação, né, no teu fazer artístico. E eu queria que você nos falasse um pouco justamente dessa junção entre o Guajajara e todo esse mundo americano, originário, dos povos originários aqui do continente americano, no caso do Brasil especificamente, e também desse Nagô, né, desse povo que foi escravizado e trazido para cá à força, sequestrado, e eu tenho um gato no meio do caminho. E toda essa junção desses dois mundos que sofreram as mesmas questões, o epistemicídio, as violências, as invasões, as conquistas, as inferiorizações, os apagamentos, enfim, e que uma poética como a sua se coloca nesse lugar de juntar esses dois mundos e de resistir, de aparecer, de se colocar e de trazer essa voz que sempre esteve aí, mas que com as poéticas contemporâneas como a sua, eu acho que ganham um tom muito, muito contundente, né? Então, para você falar um pouco sobre essa junção entre esses dois mundos, como é que você pensou essa junção entre esses dois mundos? Eu acho que esse momento da conversa, ele evoca um outro perfil meu, né? Que não seja outro, mas que também confronta a minha personalidade, que é, na verdade, a minha dimensão acadêmica, né, de pesquisador, e que por várias razões estão intimamente ligadas também com a minha família paterna, com a minha árvore genealógica ligada ao meu pai. De onde vem esse conceito, né, de onde vem essa identidade étnica indígena ameríndia, que está diretamente ligada à Amazônia, né, que é a porção norte, né, setentrional do Maranhão, que é o território de onde meu pai é originário, e a ocupação onde ele vivia e viveu com a minha mãe quando a minha mãe esteve lá e conheceu ele e etc. Viveram juntos, casaram, foram para a Bahia. É uma região de ocupação teneterrara, né? Que são índios que vêm num trânsito do Pará e descem essa região, né, ligada à mata, à floresta amazônica, mas também se expandem em direção ao interior. E aí, em Grajaú, ali tem um território indígena, né, da Araribóia, se não me engano, por aquela região. E o meu pai descende desses ancestrais, né, desses indígenas Guajajara, e que a minha mãe teve a oportunidade de trabalhar com eles lá nos anos 80, fazendo partos nas aldeias e prestando assistência em saúde lá no Maranhão. Então, essa herança e essa referência indígena, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real.
E ela está presente, né, hoje, não só nesse meu processo de autoconhecimento, autoinscrição, né, de uma identidade, na construção de uma ontologia, né, da minha existência enquanto ser, enquanto sujeito, mas também ligado a uma visão de mundo, né, que está marcada não só por esses elementos ancestrais, ameríndios, né, mas também africanos, ligado às tradições e ligado à família da minha mãe, onde a gente tem todas as referências aos orixás, oduns, que nos compõem também de alguma maneira. A referência ao Nagô é um destaque especial ligado não só ao culto dos orixás, que é feito no Recôncavo, mas, para além disso, também a relação ligada à minha iniciação, né, no Candomblé, que tem também essa marca e me permite, me autoriza esse culto, né, essa vinculação aos ancestrais urbanos e nigerianos, que compõem essa identidade. Então, no fundo e ao fim, nós precisamos reconhecer que todos somos africanos, né? Todos os humanos são africanos, né? A humanidade tem África e que de alguma forma não há como ser outra coisa que não africano. Agora, é claro que nesse percurso, até nós estarmos aqui em terra novamente, ou de uma outra forma, essa condição de vida africana se transformou muito e ganhou novas formas e novas expressões em todo o planeta. E aqui, através desse processo terrível, né, representado pelo Ocidente, sobre a forma do capitalismo, mas principalmente da colonização em consequência de tudo isso, da escravização, né, do nosso povo, e através desse sequestro, desse tráfico, né, dessa transformação em moeda, em mercadoria, o nosso mundo foi destruído e continua sendo refeito, né, seja nos quilombos, seja nas aldeias indígenas, seja nos terreiros de candomblé. Então, em todos os espaços que foram possíveis preservar e reconhecer essa força, essa conexão com a natureza, né, o reconhecimento desse abrigo dado aos africanos nos quilombos e no meio das matas pelos índios, né, eu gostaria de saudar aqui Adriano, né, eleito do Conselho de Cultura, da Ocupação Cultural, que me convidou para uma live. Essa aqui é a segunda tentativa. Então, Adriano, eu gostaria de agradecer. Ele me convidou, inclusive, para a live no dia 2 de julho, que era o dia dos caboclos, mas eu não tinha a menor condição de participar. Mas agradeço pelo convite e agradeço que você está aqui assistindo. Então, esse trânsito entre a África e a América, né, esse conceito de americano é uma noção trazida pela Lélia Gonzalez. Uhum. Em seus trabalhos, essa noção étnica e de identidade ligada, né, só a essa condição dos caboclos, mas também a toda uma vivência e experiência que é compartilhada por indígenas e por africanos na diáspora, que se encontram de frente desse inimigo comum, né, que é o racismo, que é a discriminação, o preconceito, e é de alguma maneira plena e profundo genocídio, né, o extermínio, seja através da tomada das terras, né, porque os ancestrais indígenas, os caboclos, são os verdadeiros donos da terra, isso é dito nos próprios cultos, e as falas dos caboclos ilustram tudo isso. E, ao mesmo tempo, traz todas essas heranças, né? Sabemos que os caboclos foram muito importantes na luta pela independência da Bahia e têm um papel preponderante nesse momento cívico de identidade nacional e estadual, mas que ao mesmo tempo são muito mais importantes ainda além, né? Porque preservam sabedorias de cura, benzimentos, alhos. Então tem também uma relação muito forte com o combate, né, aos inimigos e de estarem de fato de pé, presente por nós e nosso povo na guerra, né, nesse enfrentamento, assim como os orixás. Então, a minha identidade Guajajara Nagô, ela nasce dessa compreensão que se deu através de 4 anos de pesquisa, né, junto à Universidade Federal da Paraíba, que é onde eu fui estudar para fazer o meu mestrado, e onde eu, né, tive a oportunidade de estar junto, vivendo com meu tio, com o irmão do meu pai, e aí foi meio a tudo isso, que essa identidade Guajajara se tornou concreta, real, e que eu pude, de alguma maneira, investigar as relações entre África e América, entre ameríndios e africanos aqui no continente,
para conseguir pensar e me encontrar e me entender em meio a tudo isso. E aí, claro, todo o trabalho de campo, toda a minha vivência, seja nos terreiros, que eu tive a oportunidade de pesquisar, gostaria de agradecer aqui a cada IA que me deu permissão de estar em meio, né, aos seus ritos e cultos. Me deram condições mínimas de não só investigar profundamente essa dimensão ritual, espiritual, ancestral, mas também a relação com a cultura, né, a cultura política, e não só com a expressão também artística, né, desse conhecimento que é o samba de roda. Então, a minha viagem da pesquisa, ela passa por esse caminho e atravessa toda essa estrada que vem desde a África até encontrar aqui esse substrato, né, esse subsídio material de imaginação, de sentimento, os sotaques, as lições, as memórias que os caboclos trazem desse período, do final do século XIX e, consequentemente, daí em diante, são todas elas evocadas nesse momento do rito e do culto dos caboclos, que nos permitem investigar tanto a relação dos caboclos, dizemos, com os africanos, né, ou seja, dos caboclos com os orixás, quanto dos sujeitos étnicos, né, seus povos, e ao mesmo tempo os desenvolvimentos que se desdobraram daí. Deixa eu ver. Ah, legal. Bom, vamos ler poesia? Eu acho que tem uns poemas do Macumbice que você consegue juntar esses dois universos, e isso que você acabou de falar. Eu queria que você lesse um poema, que você pegasse um poema e nos lesse. Eu vou ler um dos teus aforismos, enquanto você escolhe, no Macumbice, no caderno animítico, há uma série de aforismos, e aí tem um que eu acho que meio que resume isso, de quase um haikai para a gente ir para outra tradição oriental, que é risquei de índio, o quadro negro e o branco sorriu. Então, é um poema muito pequeno, tem essa estrutura muito curta, mas que revela de uma forma muito irônica, muito penetrante, esse universo todo dessas três etnias, desse universo todo que a gente viveu aí nesses últimos 500 anos, né? Então, se você puder ler algo, talvez ler o próprio Macumbice, não sei se você pode ler ele para a gente, porque esse título também eu acho tão imperativo, tão bom para esse momento, né, em que é preciso macumbar-se, e você vem com um livro no imperativo, ordenando, sabe, sem meia palavras, sem por favor, mandando a gente, macumbe-se. Então, se você puder ler esse título para a gente. Muito sugestão, né? Apesar que a forma verbal expresse tudo isso, mas é uma ideia de que esse macumbe-se poderia ser traduzido como ancestralize-se, né? Se ancestralize, né? Se encontre com seu, essa conexão com Yaonilê, com a Mãe Terra, com Pachamama, com Gaia, seja a forma, né, que se expressa essa ideia, mas é um chamado, né, um convite, é um pedido para que haja esse encontro, essa conexão. Gostaria de agradecer a Una, minha companheira, esposa, mulher, amiga, querida, guerreira, que vai presente com a gente, mas ela tem um compromisso agora, deve estar saindo. Um abraço, meu amor, muito obrigado por todo o apoio e segurou essa ansiedade aqui que estava comendo forte. Olha só, o é um livro muito querido, né, muito especial. Ele nasceu de um poema do Tadeu, que era para ter sido uma série, né? Ele era uma série apenas de 5 poemas. E aí eu li algo que o Tadeu fez, nessas conexões ele entrou em contato comigo porque ele gostou do meu blog, que se chamava Animítico,
E aí pediu para disponibilizar o blog numa plataforma com links junto a outros trabalhos. E aí, nesse momento, a gente começou a conversar. E aí ele publicou algo, não me lembro, acho que ele postou na internet, assim. E aí eu tive uma inspiração e escrevi essa série, né, que se chama Macumbice. E aí a gente ficou com ela trabalhando um tempo. E aí acabou que ele e o Vinícius Melo, que é o outro editor do livro, fizeram a leitura do blog e colheram mais alguns poemas do Nimítico que eles já gostavam. E aí deu origem ao livro, que foram os outros cadernos junto a essa primeira série. Dentro desse poema, desse livro, que é um grande poema, mas desses poemas que formam o livro, na verdade, eu gosto muito de um poema que surgiu depois, que é um poema muito forte para mim, assim, por várias razões, mas que eu vou lê-lo e acho que ele, por si só, ele vai falar o que eu poderia querer dizer, assim, de qualquer maneira. Então, o nome desse poema se chama Sóis do Viradouro. Cuido atento ao curto e oculto tempo que temos. A cuia de sol, cerveja, sangue e amor que bebo torna o dia mais azul. Silencio no coração da tormenta. Escuto no coração da tormenta um silêncio oportuno, outonal, qual baque da queda após um murro, ou o salto do gato sobre o muro, a isca da caça pelo urso, o veludo da pele em flor, movimento do músculo de quem é perseguido por um cão num susto e se livra. Lá fora, a rua é uma sinuca arisca. A porta do quarto, uma bússola. Uma cortina que esconde o mistério a nos aguardar do outro lado do meu peito. Que se inflama, e se banha, e se sangra, se estraçalha, se chove um enxame de facas e balas, uma turba de falas ocas e uma multidão de foices cegas despencando do teto da sala e caindo sobre mim. Todos aqueles nossos corpos negros mortos pela polícia militar, todo aquele nosso sangue pinga sobre nossos sonhos, embebedando as horas, desviando a fome, a caminho da ponte, atrás da estação, atravessam-se os dias a sós. E vós, que sois os vens como viramundo. Muito bem. É realmente uma potência. Bom, a gente tem 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Camilo, pode escrever aí para ele responder. Alguém tem? A gente, normalmente, essa parte final, a gente abre para as perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Esse poema, né, todas essas coisas, ele faz referência ao bairro do Douro, que é ali atrás da estação em Cachoeira, atrás do Colégio Sacramentinas, que sofre, né, um pouco com a repressão, com a violência policial e, ao mesmo tempo, todo um ambiente, né, de marginalização. Uhum. E aí, elementos que são um pouco do que a gente estava falando, né, a cuia de sol, cerveja e sangue. Então, assim, essas três coisas que, né, estariam aí dentro, né, dentro da cuia, e ainda esse abô, que é um banho também, né, feito no contexto do candomblé, acho que isso aí um pouco resume, né, é o sol, é essa natureza, é essa terra, é essa vida, a cerveja, que é esse elemento, né, não só Entendi. do entretenimento, do entorpecimento, mas também, né, são oferendas aos caboclos, e o abô que está ligado exatamente ao segredo, né, a ancestralidade, o segredo das folhas, o conhecimento, né, para tirar o mal olhado, tirar todas essas coisas que compõem esses elementos, assim, eu acho que
essa estrofezinha, esse versinho dá conta, assim, de tentar pensar tudo isso, mas para além de, claro, a violência da polícia militar, que é algo, né, que a gente vem combatendo, lutando contra aí durante todo esse tempo, que já é um desdobramento não só da ditadura militar, mas de antes mesmo, essas práticas de violência e abuso, seja de autoridade, ou seja, né, de ataque e extermínio da dignidade humana, né, dos povos negros e indígenas aqui no Brasil. Então, acho que esse poema ele um pouco resume um estado de espírito, um estado de alma combativo, um estado de alma e de espírito que acredita nesse mundo que vem, né, nesse sol que vem como um viramundo, né, que vai transformar tudo isso, e a gente vai fazer a nossa parte daqui, lutar, combater, resistir. Atrás, aqui no início, estava a bandeira do pan-africanismo, que é uma referência ideológica e política, né, africana, ainda que, né, tenha nascido nesse contexto da diáspora, e as referências não só à Revolução do Haiti, não só, né, a uma primeira reunião que ocorreu em Londres, através, né, de homens africanos livres, estavam discutindo a questão de terras em África, né, as terras Ashanti, e na África do Sul também. Então, o pan-africanismo nasce dessa reunião de homens africanos para lutar pelos direitos do povo africano em África. E aí, claro, que se desdobra pelo mundo todo, e temos aí o século XX para dar mostras de formas de luta e combate, seja Kwame Nkrumah, seja Thomas Sankara, seja Amílcar Cabral no continente, e ao mesmo tempo, fora dele, nos Estados Unidos, os Panteras Negras, Carmichael, Fred Hampton, várias lideranças negras, Bob Seale, várias referências negras, né, afro-americanas também identificadas e em diálogo com esse ideal, esse ideário, e não é só um pensamento, né, é uma ação, é uma tática e uma estratégia política de luta e de resistência e combate ao imperialismo, ao colonialismo e ao capitalismo, consequentemente. Legal. A Viviane tinha escrito uma pergunta, mas ela sumiu daqui. Você pode repetir, Viviane? Era uma questão sobre, eu não consegui ler, sobre tecnologia de acesso, poema como tecnologia de acesso. A gente tem poucos minutos, só mais uns 7 minutos. Você está conseguindo... Você poderia comentar a ideia de poema como tecnologia de acesso e o significado das múltiplas temporalidades na sua poesia? Acho que só essa pergunta já encerra, né? Em 4 minutinhos. É uma muito aberta, possível. Essa ideia de tecnologia de acesso, eu vi aí entre aspas, eu não sei também a medida de profundidade que você quis dar a esse conceito, essa noção usando. Mas esse é um conceito do pesquisador da Unicamp, se eu não me engano, é o Laimert Garcia Santos. Eu utilizo o Laimert, inclusive na minha dissertação, para pensar uns conceitos sobre caboclos e os rituais do candomblé. E aí eu acredito que sim, é exatamente essa ideia por trás do título da nossa live, que é o Oriki, né? O Oriki como, de fato, esse dispositivo, esse gatilho, essa tecnologia de acesso a outros mundos, aos extra-humanos, né? Como se fala hoje na antropologia. Então, esse contato, a comunicação com esse mundo que é um pouco paralelo, e aí falando sobre essa ideia das temporalidades, ela está muito ligada a esse reconhecimento, né? Primeiro, de uma ideia de presentes contemporâneos, né? Que eu fiz uma leitura há muito tempo do Borges, Jorge Luiz Borges, um argentino, que evoca essa noção, mas ela se desdobra depois em outros autores, se não me engano, Italo Calvino também desenvolve um pouco esse pensamento, e você pode encontrar outras referências. Mas a ideia de presentes contemporâneos, acho que ela contempla, em alguma medida, esse eterno ancestral, né, essa eternidade da ancestralidade, e nos permitindo, né, entrar em contato, seja através de sonhos, seja através de rituais, de interditos, tabus, né, sacrifícios, bós, oferendas, todas as formas de comunicação ritual, permitindo esse encontro e a conexão de múltiplas temporalidades na nossa vida, no nosso cotidiano, e para além disso, se você tiver a condição de expressar isso poeticamente, vai estar presente na sua poesia também. Então é um pouco do que acontece comigo, e que, né, eu vivo bastante tentando mediar
cosmotemporalidades, né? Essas temporalidades cósmicas nas quais a gente está imerso. E aí, claro, a física quântica já falou um monte também sobre realidades paralelas, universos coetâneos, né? Que compartilham desse mesmo espaço, tempo. Então, essas informações vêm sendo um pouco desenvolvidas também pela ciência ocidental e pode ser pensada também a partir de outros prismas e paradigmas. Mas acho que eu tento responder um pouco tanto a ideia de tecnologia de acesso, como sim, de fato, é um dispositivo, quanto a ideia de temporalidades múltiplas que são presentes que se experimentam compartilhadamente, né, no contemporâneo. Tudo bem. Bom, a gente tem 4 minutos, mais alguma antes que se encerre, as lives tem 1 hora apenas, então a gente começou às 7. Alguma outra pergunta, se alguém tem? É isso. Agradecer profundamente a você, Camila, a sua disposição, seu pensamento, a sua poesia. Dizer que eu estou muito ansioso para esse livro chegar, né, e acontecer. Flor de Búzios, eu acho que é um salto na tua poética bem, bem saltado, assim. Então eu realmente estou ansioso para ver ele fisicamente, assim, e ver as coisas novas aparecendo, surgindo, tua poética andando por aí. Agradecer novamente. A gente, enfim, tinha muita conversa, tem todo o lance do afrofuturismo, né, que é outro mundo que a gente podia entrar, mas fica para uma próxima. Realmente agradecer e deixar aí para você encerrar, então, dizer o que você quer dizer, né, nesse momento final. Eu quero agradecer, porque está sendo muito difícil esse momento, né? Acho que a situação política do Brasil inspira horror, né? Inspira terror, e a gente não pode esquecer disso. Esses momentos são pequenos intervalos, né? São brevidades, de 59 minutos, mas que valem muito para a gente. E a gente gostaria de aproveitar e contribuir para esses momentos, né, de esperança, esse lapso de luz, assim, de iluminação para a vida de todo mundo, inclusive para a nossa, porque para mim é uma grande oportunidade estar aqui junto com você, que é um cara que eu respeito e admiro muito, ainda que a gente não se conheça, e você tem tantas Não nos admirações. vimos pessoalmente ainda. Cuidado do trabalho, eu posso agradecer. Então, novamente agradecer à universidade, agradecer a minha companheira, a minha família, a minha mãe, os meus ancestrais, que também me dão permissão de estar aí novamente cabeça no lugar para a gente tocar da vida. Então, 100 mil mortos nesse momento dessa live e o nosso Brasil tem nosso país tem a pior gestão da pandemia no mundo. Isso faz com que a gente se questione, de fato, sobre o Estado Nacional, sobre o Welfare State, sobre a noção de bem-estar social, sobre, de fato, não nos sentir nem brasileiros, né? Porque quem é africano e sequestrado na diáspora da escravidão sabe que a sua terra mãe, a terra pátria é a África e o continente clama e fala alto por todos nós. Então, é isso, assim. Deixar um lembrete, tem uma tradução, né, do nosso amigo em comum, o Guilhermo Saavedra, que está trabalhando na tradução do Macumbice, então em breve nós vamos ter aí essa oportunidade de ler o Macumbice em espanhol, logo logo. Deixar aqui um abraço para o Guilhermo. Legal. E agradeço a vocês, eu acho que é isso, assim. Foi muito difícil, há muita ansiedade, né, há muita incerteza, há muito medo, muito horror, muito terror, muita violência. Mas o que é importante nesse momento é recuperar a ideia de sermos fortes e resistirmos. Nosso povo, nossos ancestrais pedem e nós precisamos dar continuidade à nossa vida pelos mais velhos e pelas nossas crianças que estão vindo. Meu filho Benjamin, que está vivendo nesse mundo novo. Também nesse 10 segundos, Camilo, vai acabar. Valeu, gente.